Unimed ensina! Você que tá me assistindo, comecei a pegar todo mundo de surpresa aqui. Você que tá assistindo a gente, não esquece, dá um likezinho aí embaixo pra gente. Se você tá no YouTube, sabe que é toda quarta-feira, às 8 horas da noite, vai estar a gente aparecendo aqui na tua telinha, tá bom? Tá no Spotify, tá no Amazon Music, tá no Deezer, tá em tudo aí pra vocês assistirem, tá? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tenho uma co-hoster. Se apresente. Olá, bom dia. Ela tá com vergonha. A Larissa, que sempre é assim, né, gente? Tá com vergonha, morrendo de vergonha. Então, gente, hoje o papo vai ser um pouquinho mais relacionado a neuro. Temos aqui hoje um doutor muito especial. Ele vai se apresentar para vocês, tá? E vocês vão conhecer um pouquinho da especialidade dele e um pouquinho também da trajetória, como é que tá a vida dele hoje, se já tá tranquilão, se ele tá na correria ainda. Se apresente, doutor, aquela sua câmera. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia Arthur, bom dia Larissa, prazer estar aqui. Bom dia para nós, né? Porque para eles é de noite já, eles assistem de noite. É verdade. É gravado, eles assistem de noite. Doutor, obrigado. E eu vou fazer um negócio aqui, gente, que peraí, que ele viu todo mundo servindo aguinha aqui e ficou, ué, esqueceram a minha caneca e tal. Aí tem todo um borogodó, doutor. Aqui, ó. É um presente nosso pela sua participação. Boa. Você já pode abrir, pode rasgar aí, pode abrir. Que eu vou te servir tua aguinha agora. Tem todo um borogodó. Do estilo, né? É, pra você levar isso aí de recordação, pra você lembrar da gente. A galera vai escutar um SMR de água agora. Obrigado. Seja bem-vindo, doutor. Vai apresentando pra galera quem é você. Bom, sou o Dr. Richan Faisal. Sou neurocirurgião, aqui em Foz, responsável pela parte de neurologia e neurocirurgia do Hospital Municipal, Padre Germano Lauck. Trabalho também no Hospital Costa Cavalcante e no Hospital Unimed, além de consultório, né? Faço consultório. E estou aqui em Foz há 6 anos. Estamos aí, na luta diária. Estamos aí. Doutor, você tem quantos anos? Desculpa perguntar. Eu tenho 39. Mas você tá novo pela quantidade de coisa, né? Obrigado. Não é? Eu vou fazer 40 agora em dezembro. Daqui um mês e pouquinho. Porque assim, a gente lembra de neuro, quando principalmente vem na minha cabeça, né? A gente assiste filme e tal, série. A gente lembra de neuro, a gente lembra daquele senhorzinho que é mais, assim, tem uns 50, quase 60, assim, que o cara já é sempre... Você olha pra ele assim, você fala assim, meu Deus, quem que é esse velhinho aí? Aí todo mundo conhece ele já. Eu falo, esse é o neurocirurgião ainda. Aí piorou, né? Mas eu já tive várias vezes isso no meu dia a dia. Eu vou falar com o familiar para operar, fazer cirurgia com o paciente. Eu falo, mas o senhor não vai ter um professor junto, né? Todo mundo tem essa mesma noção que você teve. Doutor, e como é que funciona? Me conta um pouquinho como é que é a trajetória para ser um neurocirurgião. Como é que são os passos para passar aí? Bom, basicamente, a neurocirurgia é uma especialidade, né? Como qualquer outra. Dentre as especialidades é uma das mais longas, tá certo? Porque elas são 5 anos. Algumas áreas só que são 5 anos, outras são 3, outras 4, então depende muito. Você completa os 6 anos de faculdade de medicina e a partir daí você faz 5 anos de neurocirurgia. Direto? Não precisa fazer cirurgia geral? Não, vai acesso direto. Mas ela mudou no decorrer dos anos a grade curricular. Então, hoje em dia, você faz em torno de 1 ano de neurologia e os outros 4 restantes são de neurocirurgia. Mas isso não é uma regra, porque às vezes o que acontece o pessoal faz só 6 meses de neurologia. Aí, a partir do 2º semestre, já começa a entrar em cirurgia. Sim. Entendeu? E como é que é, doutor? Porque assim, vamos falar bem real. A gente sabe que é a mais difícil, né? Galerinha, você tá achando que a outra é mais difícil? Tira isso da tua cabeça, a gente já sabe. É sempre estimado de que a neurocirurgia é o cara que, assim, é o que mais estudou na vida dele. Você não vai chegar perto de um cara desse e não se sentir burro. Não. Isso aí eu acredito que é como diz outra vez, mito. Mito. Isso é um mito. É mito, né? Isso eu acho muito relativo. Por exemplo, para mim, a mais difícil que tem é a cardiologia. Você acha que é ou cirurgia cardíaca. Entendeu? Então, assim, eletrocardiograma, essas coisas assim. Então, eu acho que tudo na vida, inclusive a medicina, depende do que você gosta. Tá? Então, o que eu vejo hoje é uma negligência das faculdades para com a neurologia, né, e neurocirurgia no seu currículo.
E isso daí afasta. Então dizem que o ser humano ele teme aquilo que ele não conhece. Sim. Entendeu? Então, assim, quando você forma, né, e aí começa a ver as doenças neurológicas, neurocirúrgicas, a pessoa, como ela não teve isso lá atrás, ela vai ter dificuldade e vai ficar com medo, entendeu? E falar, né, é difícil, o cara que sabe é... Mas não. Então, às vezes, o aluno que faz neurologia ou neurocirurgia, ele já vai se preparando, ou ele gosta desde o primeiro ano. Então, para ele, acaba ficando fácil, entendeu? Então, acho que como qualquer outra, assim, é que eu falo, ela sofre preconceito porque ela não é focada na faculdade. Ninguém dá atenção para ela, né? Por exemplo, na faculdade mesmo, a gente escuta muito falar sobre o eletrocardiograma e tal, mas o eletroencefalograma a gente descobre depois. Exatamente. Que eu descobri do nada que existia. Eu falei assim, tem? A primeira vez que eu ouvi falar foi na aula de neonato. E como é que funciona? E você fala que eletrocardiograma é difícil e eletroencefalograma não é fácil não, né? Tudo depende. Por exemplo, o neurologista que faz a parte de neurofisiologia, né? Que ele vê epilepsia, né? Muitas vezes faz eletroneurografia para ver doenças neuromusculares. Para ele é fácil, entendeu? Então, às vezes, para um neurocirurgião que não vê também o eletroencefalo, não tem para também, é mais difícil. Então, depende da prática, né? Na verdade, eu nunca vi na minha vida. Eu descobri que existe, mas eu nunca peguei na minha mão para descobrir como é que é. E, doutor, você faz 5 anos de neurocirurgia. Mas, assim, antes de você fazer essa neurocirurgia, como é que você fez para escolher aonde você ia fazer a sua especialidade? Você tentou o que der na frente, o que der, deu? Como é que escolhi a área? Não, o lugar para você fazer a sua residência. Na verdade, eu comecei a fazer residência em Campo Largo, aqui no Paraná, no Hospital do Rossio, né? No primeiro ano, é isso. Próximo de Curitiba. Exatamente. E aí, depois eu completei o primeiro ano ali. Daí, quando eu estava no final do primeiro ano, tinha um colega meu que fazia São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Conheci ele na época da faculdade, ele era mais graduado que eu, Dr. Marco Aurélio, a gente é amigo até hoje. E ele me chamou, falou assim que tinha um colega lá que desistiu da residência de neuro e abriria a vaga no mesmo ano que eu. Aí, como o São José do Rio Preto já tinha uma tradição, né, em ensino, em medicina, em neurocirurgia, né, já era referência, né, o interior de São Paulo inteiro é bom nessa parte. Daí eu decidi fazer a transferência e acabei indo para lá. E lá eu completei a residência. Exatamente isso, por isso que eu queria falar. Porque assim, eu conheço o Rossio de agora. E eu sei que é um hospital gigantesco. Aquele hospital é lindo, assim. Do que a gente já viu, né? Porque se for comparar com o Albert Einstein, ele é minúsculo. Só que ele é um hospital muito lindo, ele é muito grande. Ele é maior do Paraná, né? Então. Só que aí é isso que eu queria conversar com você. Porque eu vi que você é de Londrina. Isso. Então, você não veio de muito longe. Você foi para um lugar que continuava ali, pelo menos no seu estado e tal. É isso que eu queria conversar. Com relação a prezar sobre a especialidade, próximo da família, proximidade e tal. Porque, às vezes, você quer fazer, por exemplo, eu quero fazer neurocirurgia. Vou fazer neurocirurgia no hospital mais referência que tem do país. Ou eu vou tentar fazer neurocirurgia numa grande cidade, um grande lugar que tenha aporte para tudo que eu precisar. Ou você pensa em fazer, mais relacionado à proximidade da sua família. É isso que eu queria que você pesasse assim, na hora da gente conversar sobre isso, para ver se na sua especialidade, quando você escolheu a neurocirurgia, você levou muito isso em consideração, o lugar para onde você ia prestar a prova, ou você simplesmente foi a primeira que eu tentei, foi a primeira que deu. Eu não levei em conta a proximidade com a família, até porque eu me separei da minha família muito cedo, desde os 9 anos de idade. 9 anos eu fui e não morei mais com os meus pais, né? Então, nunca levei em conta a proximidade. Lógico que se acontecesse, seria muito bem-vindo. Então, eu fui mais aonde apareceu, aonde tinha uma referência, né, para você ter uma boa qualidade. Quanto a se você fazer na melhor, né, lógico, quanto mais referência for do local, melhor. Sim. Mas no final das contas, você indo atrás, você fazendo as coisas, vai fazer seu futuro. Sim. Entendeu? E a sua capacidade técnica, a relação médico-paciente, tudo isso depende mais de você.
Com certeza. Porque a gente sempre escuta, né? Que, por exemplo, a minha namorada tem processo de residência agora. E ela quer fazer pediatria. E aí você pensa, pediatria no Paraná. Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Pequeno Príncipe. Ela quer fazer para Pequeno Príncipe. Mas ela tá prestando outras provas, né? Então, a gente sempre conversa. Eu falo para ela, ó, é legal você tentar o Pequeno Príncipe, creio que é muito válido, ainda mais que sendo muito próximo esse hospital de referência, né, para você fazer essa residência. Mas também creio que é bom você pensar em fazer outras e não ficar a pessoa às vezes fica tanto pensando em fazer só naquele, querer passar no melhor que tem, e às vezes acaba menosprezando as outras que são próximas, né, que também são muito boas. E que você não precisa estar exatamente no melhor lugar para que você seja o melhor profissional. É esse ponto da conversa que eu queria chegar com você. Porque a gente sai formado e a gente sempre quer ser o melhor, com o melhor currículo de tudo. E tá tudo bem você não estar no melhor hospital, melhor referência de todos os lugares, porque você vai fazer se você é o melhor ou não. É você que vai mostrar qual é o seu potencial de profissional. E essa parte da residência, a gente sempre tenta buscar alguma coisa que seja para a área que a gente quer, né? Eu não sei relacionada à neurocirurgia, porque eu sei que tem neurocirurgia pediátrica, né? Sim. Depois que você sai da neurocirurgia, qual que é um caminho que você pode tomar? Tipo fellow ou alguma coisa assim de especialização sub? Você pode fazer fellow muitas vezes fora do país, né? Em algum lugar de referência. Ou pode fazer até dentro aqui do Brasil, também tem locais muito bons, dependendo da área. Você tem basicamente de sub-áreas, assim, neurocirurgia pediátrica, a oncológica, né? Que vê tumores, vascular. Aí da vascular pode ser a cirúrgica ou a endovascular, que daí seriam mais 2 anos de especialização e treinamento. Que você faz por cateterismo, né? Como se fosse o cardíaco, mas é cerebral. Tem a neurocirurgia de trauma, né? Mas neurocirurgia de trauma, como é pronto-socorro, então quase todo neurocirurgião faz. Sim. Coluna vertebral também é outra área. Nervos periféricos. Funcional, que seria Parkinson, tratamento para dor, epilepsia, essas coisas. Inclusive, dessa parte do Parkinson que você falou, o Parkinson, ele pode ser tratado tanto clinicamente ou só cirúrgico? Não, os dois. Clinicamente, cirurgicamente, sim. Mas ele vai exigir que tenha um tratamento cirúrgico ou não? Tudo depende da indicação, da resposta do paciente aos medicamentos, né? A idade, muita coisa envolvida nessa parte. Doutor, e uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava se apresentando o quanto você é novo relacionado à posição que você tem hoje de estar ali no hospital. Você é chefe ali, né? Da residência. Na verdade, é só o coordenador da especialidade, né? Porque ele não tem residência de neuro. Ali no hospital você tem residência de clínica médica, cirurgia, ortopedia, pediatria. Deixa eu ver aqui mais. Ali é isso. Aí tem outras residências que estão espalhadas. Tem no Costa, né? Que tem obstetrícia, anestésio, radiologia. Mas ali no municipal são as básicas. As básicas tem. E como é que você vê hoje, você sendo tão novo e tendo essa responsabilidade tão grande em cima de você, de coordenador? Tô quase me aposentando já. Eu também tô querendo. Quanto mais novo você assume a responsabilidade, mais você se aposenta. Né? Mas, como é que funciona esse papel de ser um coordenador, assim? Isso daí, na verdade, eu fui convidado, né? Há 6 anos atrás, em 2017. Eu morava em São Paulo. Tinha terminado minha pós lá, tinha feito um fellowship lá, estava trabalhando lá, e aí eu recebi um e-mail daqui do hospital me chamando para trabalhar. Daí eu peguei o avião, vim para cá, conheci o hospital, o serviço, fiz reunião na época com os diretores, né? Na época hoje mudou. E perguntei, né? O que eram as atividades, o que era feito, né? Se tinha ambulatório, se tinha cirurgia só, pronto-socorro, plantão presencial, não é presencial. Eles me explicaram tudo. Eu falei, a gente queria que você assumisse, né, o serviço aqui. E aí eu tinha... Porque eles estavam sem a equipe de neurocirurgia. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei, você começa sozinho. Porque eu vim sozinho. Né?
Falei, tá bom, vai ficar bucha. sumir. Falei, não tem ninguém não. Por enquanto ninguém demonstrou interesse, né? Falei, tá bom. Mas já tinha outros neurocirurgiões? Tinha aqui? neurocirurgião, mas eles estavam no outro hospital, né? No Costa Cavalcante. Aí eu fui trabalhando aqui, vindo, daí nesse intervalo vieram outros 2 colegas, né? Trabalhar comigo, mas aí ficaram por tempo limitado. E nisso a gente começou, né, a negociar a equipe, como é que ia ser os valores, as atividades, né? Se ia fazer cirurgia de alta complexidade, se não ia. E aí o trabalho começou a sobrecarregar. E daí eu juntei com a equipe que estava no Costa. Aí a gente acabou se juntando e ficamos aí com o Hospital Municipal, todo mundo junto. E o Costa também. Aí hoje nós estamos em todos. É uma responsa, né? É. Você pegar assim sozinho para poder fazer tudo. Mas eu percebo que dentro da área da neurocirurgia é uma coisa muito assim, que as pessoas, os profissionais, eles prezam por uma equipe muito reduzida na hora do procedimento cirúrgico, né? Eu não sei como é que funciona na onde você trabalha, mas normalmente quais são as pessoas que você precisa ter dentro de uma neurocirurgia? Então, tudo depende. Tudo depende do porte da cirurgia, tá? Então, mesmo dentro da neuro, né, apesar de ser uma área mais delicada, você tem procedimentos mais simples e outros mais complexos, né? Então, eu já entrei em cirurgia, por exemplo, que durou 20 minutos e já participei de cirurgia que durou 13 horas. 20 Então, minutos? Cirurgia do que era 20 minutos? Uma derivação ventricular. Você coloca um catéter no ventrículo para aliviar a pressão intracraniana, né? Hidrocefalia. Nossa, que rápido, né? Você faz um corte, um furo no crânio, faz uma incisão na dura mater, né? Que é a membrana ali que recobre. Passa o catéter, ele vem o líquido, você conecta no coletor, né? E fecha. É um procedimento cirúrgico, mas é rápido. Então, assim, e pega o tumor de base de crânio, às vezes, que está pegando forame jugular, próximo do forame magno, né? Que está cheio de um feixe neurovascular importante perto do tronco cerebral. São áreas muito nobres e muito de risco, né? Que você tem que tomar cuidado, que demora muito. Mas, basicamente, já teve caso da gente operar com só eu e uma instrumentadora, no caso de uma derivação ou trauma. Trauma também pode acontecer isso. Como já teve caso de estar eu e mais 2, 3 neurocirurgiões, mais a instrumentadora, o anestesista e a circulante. Já chegou até na sala, às vezes, 5 pessoas, 6 pessoas. Entendeu? Eu estava estudando alguns casos assim, é que agora eu tô fazendo um artigo lá para a faculdade, que é sobre ictus hemorrágico. E a gente achou um caso, que é um relato de caso que eu estava estudando, que era de um cara, ele tinha uns 60 anos, então hipertenso, tabaquista. Então, o que eu fiz no meu trabalho, no caso, foi direcionado a essa relação, né? Mas ele era uma pessoa saudável, assim, de porte físico saudável. E ele fez uma neurocirurgia, ele teve uma hemorragia, e era subaracnoide. Hemorragia subaracnoide. E teve alguma coisa ventricular também, eu não lembro exatamente o nome do lugar, mas era ventricular. E aí, ele tinha 3% de chance de sair vivo dessa cirurgia, era 97% de chance de não dar certo. E ele saiu vivo, só que 100% acamado, né? 100% estado vegetativo. Vive por tudo, entubado. Normalmente é complicado esses casos, né? Mas para neurocirurgia é um caso de que deu certo, que realmente foi uma cirurgia que foi concluída com sucesso, né? Só que esse estado de que a pessoa às vezes sai de uma neurocirurgia com sequelas. A gente vê bastante isso, principalmente no AVC, né? Sempre tem uma sequela ou outra por conta do AVC pela morte ali do tecido. Essa parte do ictus, principalmente do hemorrágico, do AVC hemorrágico e do isquêmico, qual que seria algumas diferenças entre sintomatologia para uma pessoa que, tipo, tá assistindo a gente hoje, que ele saiba que ele, pelo menos, ele tá... Ou perceba, né? Tô no meio ambiente, percebo que essa pessoa, ela pode estar sofrendo de um AVC. Quais são esses principais sintomas, assim, que você percebe? Mas você quer saber se ela sofre AVC geral ou se é um isquêmico ou hemorrágico? A diferença do isquêmico e do hemorrágico é... O isquêmico, né, eu chamo de muitas vezes derrame seco, popularmente chamado derrame seco, né?
Ele é quando você tem um coágulo, um trombo, que ele entope uma artéria importante, né? Ali um ramo ou uma principal, que nutre uma determinada área do encéfalo, do tecido cerebral. E aí essa área que é nutrida, ela com o trombo que está ali obstruindo a passagem do sangue arterial, acaba necrosando. Tá? O outro AVC, que é o hemorrágico, né? Ou derrame hemorrágico que eles falam, é o inverso. É quando você tem uma ruptura de um vaso e o extravasamento de sangue pro espaço perivascular, pro espaço extravascular, né? E esse daí você classifica ele intraparenquimatoso, que é quando está dentro do parênquima, ou subaracnoide, que é quando está no espaço subaracnoide, que geralmente é causado por um aneurisma. Entendeu? Geralmente é por aneurisma. O hemorrágico intraparenquimatoso não, é causado por uma hipertensão arterial. Então tem diferença. Tem, entre o subaracnoide e o intraparenquimatoso tem. Você falou um negócio muito legal agora que eu vou ter que mudar meu trabalho, pelo visto. Porque eu acho que eu falei com relação muito à parte da hipertensão. E o dele era subaracnoide. Então é por aneurisma. Provavelmente sim. Se for subaracnoide, tem 85% de chance de ser aneurisma. Mas, por exemplo, uma sintomatologia geral, que uma pessoa comum vai analisar uma pessoa que vai precisar procurar uma urgência. Entendi. Bom, aí como a hemorragia subaracnoide, ela tem uma clínica mais específica, tá? Enquanto que com AVC, digamos, um AVC seco, né? Que é quando tem obstrução da artéria que eu falei, ou uma hemorragia intraparenquimatosa, normalmente acompanhada de um ictus, que fala, ictus é um ataque, né? É um início súbito. De uma hemiparesia, ou seja, uma fraqueza do lado do corpo, o braço, a perna, a boca entortar. Pode ter turvação visual ou estrabismo, né? A pessoa fica vendo, então o olho fica caído para dentro ou para fora. Alteração na fala, tontura, né? Tontura vertiginosa, desequilíbrio, incapacidade de equilibrar tanto para andar quanto para movimentar a mão, dependendo se for um cerebelo, por exemplo. Então, basicamente, qualquer início súbito de um déficit neurológico, né? Uma perda de uma função neurológica, dependendo do território. Território da visão, uma turbação visual ou uma cegueira parcial. Território da motricidade, né? Perda da capacidade de movimentar um braço, uma perna, a fala, entendeu? Então, isso é um sintoma que a pessoa tem que ser levada para o pronto-socorro o mais rápido possível. O meu pai mesmo, ele teve um AVC já. Há um tempo já. Mas é porque ele já era cardiopata, tomou um monte de remédio anticoagulante e tal. Foi há muito tempo atrás ele teve um AVC. E o dele, acho que começou iniciando sendo um transitório, isquêmico transitório. E aí depois ele teve uma crise. Tanto é que ele teve tentaram fazer um acompanhamento para ver onde era a área, né? Ele fez um exame lá que ele ficou um tempo, não sei se é 12 horas, mas ele ficou um tempo com um negócio assim na cabeça. Eu não sei qual que é esse exame, mas ele fez. E ele ficou sendo acompanhado para ver se ele tinha algum episódio durante esse período de tempo. E ele não teve. Mas... De convulsão? Não, de AVC? AVC. Porque ele só travava e aí depois voltava. Ele travava, depois voltava. E aí tá, depois que ele teve isso, foi resolvido já. Ele não teve que fazer nenhum procedimento cirúrgico nem nada, mas foi resolvido com medicamento. Ele faz tratamento até hoje, acho que toma até hoje os medicamentos. E ele tem uma sequela que é perceptível. Não sei se tem outras, mas ele tem uma sequela que é muito perceptível. Que é durante a noite, ele fica assim, durante o dia super tranquilo, normal. Durante a noite, ele tem ele dá uns chutinhos assim, sozinho. Tá dormindo, ele dá uns chutinhos sozinho, sabe? A perna dele mexe, a perna direita dele dá uns chutinhos assim, dá um espasmo. Esse tipo de sequela é muito comum em AVC, né? Que é sempre ter alguma outra... Na verdade, não é esse tipo de sequela, mas alguma sequela sempre é muito comum no AVC, né? Mas depende muito, igual você estava falando, da área foi afetada. E da extensão. Como assim? O tamanho da área afetada. Ah, sim. Tamanho da área afetada. No caso dele, você acha que uma pessoa que já teve um acidente vascular como o dele, a chance dele ter novamente é mais relacionado ao coração ou ao vaso que ele já tem tendência a ter uma obstrução novamente?
Aí depende. Depende de onde foi a causa do primeiro AVC. Então, as causas de AVC isquêmico, né? Basicamente, você tem 3, que eles falam, que é o cardioembólico, que é quando você tem o foco ali, vem do coração do trombo, o coágulo. Ele solta da câmara cardíaca, sai pelo ventrículo, sai pela aorta e viaja, pega um ramo, né? Carótida, geralmente, pega o ramo, viaja e entope uma perfurante ou uma artéria principal, que causa o AVC. Aí você tem o aterotrombótico, que é quando você faz uma instabilidade numa placa de ateroma na parede da artéria, e essa instabilidade ela faz um coágulo ali, naquele local mesmo. E aí o coágulo se forma ali e entope aquela artéria. E aí você tem o ateroembólico, que é quando ele tem essa placa e solta o coágulo dela, esse coágulo viaja e vai para uma artéria menor, acaba entupindo ela e causando um AVC também. Exatamente. Então, assim, tudo depende da causa do primeiro AVC. Se ela é da artéria, a doença principal, ou do coração. Sim. É porque acho que ele é mais por conta da artéria. Toma água, filha. Calma. Engasgou. Saúde. Então, doutor, é porque o dele, é assim, ele já teve casos aí de síndrome coronariana, então tem algumas outras coisas a mais. Tem insuficiência cardíaca? Já deve ter um pouquinho, né? Porque ele já teve um infarto. E arritmia? Não. Não? Arritmia, acho que não. Mas aí ele teve um infarto já há um tempo atrás. E há muito tempo, na verdade. Ele fez 3 pontos safena. Assim, se eu for parar pra falar, você sabe, então, né? pode ser que a causa realmente seja do coração. Porque o paciente que é coronariopata, ainda mais que já fez, né? 3 revascularizações, você falou? Sim. 3, então, existe uma condição chamada de discinesia do músculo cardíaco. Discinesia é alteração do movimento, né? É perturbação do movimento dele. Então, a contração dele não é uma contração do coração sadio. Né? Tá aquela questão do átrio, do ventrículo. Então, ela sofre um dessincronismo ali por causa do músculo que sofreu com o primeiro infarto, né? A primeira doença coronariana. E isso daí favorece você fazer um coágulo e causar um AVC cardioembólico. Provavelmente. Não sei o caso, teria que estudar até o pai. Provavelmente. Mas provavelmente. Doutor, tá, a gente estava falando bastante dessa parte e a gente estava falando do AVC, por exemplo, e ele é muito vascular, né? A grande maioria do AVC é vascular. Na verdade, tudo vascular, né? Tanto o hemorrágico quanto o isquêmico. Ele é causado por uma obstrução. Na verdade, você está querendo dizer talvez essa seja a causa dele, né? Existem umas doenças, são chamadas de trombofilias, em que o paciente ele tem é mais raro, logicamente. Por isso, a causa de AVC é isso que eu falei, a alteração do coração ou da artéria. Que ela é o contrário da hemofilia. O hemofílico, aquele paciente que fala que se ele se cortar ou se furar um espinho de rosa, pode sangrar gravemente, porque ele não coagula. O trombofílico é o contrário. Ele tem uma facilidade de coagular o sangue. Então, ele não tem aí... Você nota que você não tem uma doença vascular ou cardíaca. Você tem uma doença hematológica. Entendeu? Entendi. Então, é uma das causas também. São mais raras, logicamente, né? Mas deve ser considerado. E aí, você como um papel de cirurgião, de neurocirurgião, como é que funciona para você fazer uma cirurgia como essa, que às vezes possa ser que seja feito ali uma revascularização? Porque você falou que tem uma área da neurocirurgia que faz que é especialista em... Isso, endovascular. Endovascular, sim, eles são os principais nessa parte hoje em dia. Então, assim, o AVC isquêmico não existe procedimento cirúrgico aberto para tratá-lo, tá? O AVC isquêmico, basicamente, você tem que tirar o coágulo dali, né? Então, você dissolve ele com medicamento, né? No caso chamado de trombólise, né? São os trombolíticos, né? Trombolítico, ele quebra o coágulo mesmo, ou mecanicamente, é chamado trombectomia mecânica, em que o endovascular vai com o catéter, é metal mesmo. Ele vai lá onde está o coágulo, o trombo, e tira da artéria. E aí ele passa, a hora que ele tira, coloca na gaze assim, você vê assim, uma tripinha assim de coágulo, que é o que entupiu o vaso. Então, basicamente, o tratamento, caso seja um procedimento, ele é endovascular. Não vai ser isquêmico. O hemorrágico, se você tiver que evacuar o hematoma, aí você tem que fazer uma cirurgia para abrir, faz craniotomia, tira o osso, vai onde está a hemorragia e tira o coágulo, que está fazendo aquele efeito de massa.
caso seja causado por um aneurisma, não basta só você tirar o hematoma. Você tem que ir lá e clipar o aneurisma, que é a fonte do sangramento. Uhum. Eu vi bastante coisa assim relacionada a isso, principalmente nos podcasts que eu assisti de neuro, né? E inclusive eu até tinha visto um caso de um cara que ele falou assim que ele era R1 de neurocirurgia ou R2, alguma coisa assim. E ele entrou na primeira cirurgia dele, e aí o R3 dele falou assim, ó: "Ô, cara, você vai fazer aí, mas a hora que você toma cuidado com o bisturi", ele até falou um nome muito técnico que eu não me recordo, mas é do jeito que tinha que estar o bisturi, assim, a angulação. Ele falou que era para ele tomar cuidado, principalmente com o bisturi, porque dependendo, poderia causar uma osteomielite e tudo relacionado a isso. E aí é muito legal essa parte da residência, porque essa troca de experiência é uma coisa que tem que acontecer muito, né? Como é que foi relacionado à sua residência com essa troca dos seus R3, R+, aí que eles sempre falam? Você teve um contato com eles no qual você conseguiria fazer os procedimentos? Com certeza, muito boa. Muito boa. Tanto é que são meus amigos até hoje. Então, e inclusive nas residências cirúrgicas, né? A clínica talvez também. Mas as residências cirúrgicas, a gente brinca, a gente fala que o seu maior professor, maior parceiro é o seu R+, que é o seu residente mais graduado. Entendeu? Por quê? O chefe, né, do serviço ou o preceptor e tal, ele vai ensinar e tal, mas geralmente o contato dele é com o mais graduado, né? Porque o outro já está terminando, né, tal. Muitas vezes já é chamado para o fellow. Então, por esse contato, os professores eles ficam mais próximos do que está mais graduado, e eles ficam pouco tempo, né? Porque eles têm outros afazeres, né? Você, que o próprio nome diz, é residente, você mora no hospital, né? Então, você acaba tendo, os residentes são sua família, entendeu? Então, meus R+, R- é tipo irmão. É irmão mais velho brigando com o irmão mais novo e assim por diante. E por isso que a gente sempre prezou, lá onde eu fazia residência, é o seguinte, que existe uma troca de função. Então, assim, você respeita o seu R+, e o seu R+, vai te respeitar e vai deixar você fazer o procedimento. Se você for um residente R- insubordinado, ou seja, revoltado, não quer obedecer, não quer fazer o que as pessoas falam para você fazer, o R+ não vai deixar você fazer as coisas. Entendeu? Então, a residência, lógico, eu acho que a importância dela nas residências sérias, estou falando. Hoje está tudo perdido. Mas nas residências sérias, eu fiz a minha em São José do Rio Preto, mas fiz uma pós no HC de São Paulo, né, na USP. Fiquei 1 ano lá. E lá também fiz grandes amigos. Embora as duas fossem cidades diferentes, mas tem uma semelhança em relação a isso, é que você vê que o residente, você além de aprender a técnica, ou seja, a parte médica, né, da sua especialidade, o seu treinamento, né, sua habilidade manual, essas coisas, ela também disciplina você. Então, eu vi residentes entrarem todos revoltadinhos, né, e aí saírem excelentes neurocirurgiões, respeitadores, entendeu? Disciplinados. Então, acabou a parte humana também é importante no treinamento do residente. Sim. E também porque, assim, eu acho que gera um pouco de autoconfiança das pessoas, assim, que passam na residência, né? A gente até conversou isso com um outro doutor que estava aqui, que ele estava falando assim, cara, se não fosse um preceptor que ele teve lá, que era chefe da residência, ele não tinha nem melhorado. Ele falou assim, olha, eu passei, a que eu fiz, eu passei, e eu tentei fazer pela outra vez uma outra sub, que ele já tinha feito cirurgia geral, passou de primeira. Aí depois ele foi fazer uma sub de cirurgia, uma outra subespecialidade na área da cirurgia. E ele falou que ele passou de primeira também, era num hospital muito renomado, e que ele já chegou feliz, contente. Eu sou bom, cara. Passei, onde é que eu tô? Passei no que eu queria, passei na onde eu queria, eu sou bom. E chegou lá, e aí ele percebeu que ele não estava no lugar dele ainda. E que o chefe da residência teve que colocar ele no lugar. Falou assim, ó, irmão, vamos calmar aí, você é bom, mas todo mundo aqui é bom.
Você tem que ficar calmo. O seu cara aqui, que é o R1, R2, R3, R4, esses caras são bons também. Você é bom, mas essa galera aqui é muito melhor que você até agora. Então, vamos devagar, vamos se respeitar, vamos todo mundo se ajudar. Porque, querendo ou não, a gente é um pouco rixa por ser da mesma área. Pode até ser que seja. Mas ali na residência, se você não tem essa união, você também não tem aprendizado e você também não melhora, né? Porque você tá ali para aprender, como residente. E foi isso que ele falou. Ele falou assim, que se ele não tivesse tomado esse puxão de orelha, tivesse falado assim, ó, você fica no teu lugar aí, vamos respeitar as coisas, vamos ver como é que tá rolando o andamento sua residência. Você não vai ser uma pessoa que vai ser reconhecida lá fora. Porque essa galera que está sendo um pouco mais tranquila de lidar, que é igual que você estava falando, de não ser revoltado nem nada, eles estão se ajudando e eles estão melhorando. Eles estão ficando cada vez mais próximos e estão tendo oportunidades juntos de aprender, né? E provavelmente deve ter acontecido isso com você na sua residência. Não sei, né? R2, né? Já estava um pouco mais graduado, mas o R2 provavelmente deve ter aprendido alguma coisa ali junto com você. Porque nem sempre ele fez tudo, né? Da neurocirurgia. Mas na hora que ele foi fazer o procedimento, a hora que vocês estavam em conjunto, ele teve alguma coisa a aprender junto com você também, né? Eu tive um chefe na residência, o doutor Eduardo, que ele sempre falou o seguinte: nunca uma cirurgia é igual a outra. Nunca. Mesmo que seja a mesma doença, paciente da mesma idade, com a mesma lesão na imagem, não é a mesma. Chega e pega um paciente assim, 50 anos, está com meningioma, que é um tumor da meninge, né? Da membrana. Tá lá, pequeno, 2, 3 centímetros. Né? Tá ali, você vai falar, vou tirar de boa e tal, vai ser teta isso daí. Você faz o primeiro caso e foi fácil. Tirou fácil. Passa um ano e meio, 2, vem outro paciente com as mesmas características. Você até lembra do primeiro caso. Fala, nossa, igual aquela mulher que eu operei um ano e pouco atrás. De boa, rapidão. Você vai lá dar uma complicação. Aí você fala, mas o que pode acontecer? Tem um vaso ali, nutridor, que não deu para ver, uma artéria ali que tem que ficar coagulando e tal. Tem alguma outra doença junto, que o paciente ou tem instabilidade na hora de anestesia. Tudo pode acontecer. Então, isso eu falo a verdade, né? Sempre quando você faz até hoje, por mais cirurgia que eu tenha feito assim, fica sempre aprendendo. Tem cirurgia que eu faço assim, que eu já fiz 100 delas antes e tal, e essa que eu faço agora é diferente das outras. Sim. Das outras 99. Entendeu? Então isso aí vai levar para a vida inteira. Como é que foi a sua primeira cirurgia, assim, doutor? Eu entrei na residência de neurocirurgia, eu vou entrar na primeira para fazer, assim, fazer. Que eu era o principal, você disse. Como é que foi essa sensação, assim, de primeiro? Você estava super confiante para fazer? Na verdade, assim, você faz, mas você nunca faz totalmente sozinho, né? Não, sim. Então, você faz do começo ao fim, porque tem alguém ali perto, né? Então, você entra com um R mais graduado, que caso aconteça alguma coisa, ele está ali para socorrer. Eu nessa parte, assim, eu nunca tive muito medo, assim, ou nervosismo e tal. Até porque, assim, você vê tanta coisa, né? Tanto drama, assim, parece que vai ficando mais duro, entendeu? Assim, você não... Então a emoção então parece que a emoção assim ela fica um pouco de lado, né? Mas não tinha assim muita. É porque na sua especialidade, por exemplo, você não chegou a fazer uma residência de cirurgia geral antes, né? Você já entra direto fazendo cirurgia. Entra direto. Então, por isso que eu perguntei, porque, assim, a primeira vez como você... Claro, às vezes no internato mesmo, né? A gente tem um contato com a área cirúrgica. Mas nem sempre é você que vai fazer. Na verdade, a grande maioria das vezes, né? Não é você que vai fazer nada. Máximo ali você fecha, sutura e tal. Porque instrumenta. Não é a sua posição, né? Tá tudo bem, é isso. Tem que saber que é isso mesmo. Mas é a hora que você chega para fazer sua primeira... Imagina, primeiro dia de residente... Aí você chega lá e fala assim, já vamos entrar numa aí hoje, você vai junto, vambora. Eu já ia ficar assim, O doutor, como residente 1, já entrava em cirurgias ou... Como? O residente 1, ela perguntou se já entrava. Já entrava, mas você entra assim, né? Você começa primeiro a ver os instrumentos, né? Aprende os instrumentos cirúrgicos, cada cirurgia tem a própria instrumentação dela. Você aprende daí os tempos, né?
o que é incisão, aí afasta os tecidos, aí volta a anatomia, né? A anatomia é fundamental em toda a carreira do médico. Quais são os tecidos que eu vou ter que cortar para chegar onde eu quero, né? Daí o tempo principal, o que vai ser feito. E aí depois o fechamento, né? Então você vai aprendendo todos os tempos, aí depois você vai ajudando, né? Aí você põe a mão na massa, você vai vendo ali com o seu R+, geralmente. Muitas vezes você faz ou o primeiro ou o último tempo, né? Ou a abertura ou o final, e ele, o R+, faz o principal, né? Aí até que você faz o primeiro, o tempo principal e o último. Então é tudo etapas. E como é que funciona, por exemplo, o aprendizado durante a residência? Porque não tem uma aula, né? Mas você vai aprendendo ali mais na prática, né? A prática é fundamental, né? Então, para áreas cirúrgicas, assim, eu digo que o ideal é que você vá para o lugar onde tem muito movimento humano. Chega muito trauma, muita ambulância, muito caso difícil, um hospital de referência, né, de alta complexidade para ver casos mais complexos. Cada vez que você vê caso complexo, é uma novidade, uma cultura a mais que você aprende. Mas assim, você tem aula sim. Você tem aula, só que a aula geralmente é ministrada por você. Entendeu? Então assim, são reuniões clínicas, né, que eles falam. Discussões de caso clínico, reunião clínica. Aí varia. Cada exemplo. Tem uma que é toda segunda à tarde, discussão sobre trauma. Aí toda quarta de manhã vamos falar sobre neuro-oncologia. E aí dá curva de revista, ou seja, manda um artigo para cada um dos residentes. Aí um é responsável por ler e apresentar o artigo, entendeu? Então tem vários, tem a parte teórica. Isso aí é mais pro lado de tanto aprendizado quanto atualização, né? Sim, com certeza. É os dois juntos, né? Mas a parte teórica, ela acompanha sim. Doutor, como é que você faz hoje para continuar se atualizando? Porque é complicado, né? Uma atrás da outra. Eu sei que tem os congressos e tal, mas tem muita coisinha assim que, por exemplo, a tecnologia. O quanto a tecnologia hoje não está influenciando nos procedimentos cirúrgicos, né? Como é que você faz hoje para poder se atualizar relacionado a isso? Então, devido aos últimos acontecimentos da pandemia, então essa parte, infelizmente, ela ficou um bom tempo, né? Parada. Estava acontecendo o congresso virtual e tal, né? Mas mesmo assim diminuiu muito. Agora que está voltando. Né? Mas, igual você falou, congressos, simpósios, entendeu? E artigo, né? Você vai vendo, publicando, coloca ali alguma coisa, vem na revista, né, de neurocirurgia. A gente tem Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, né? Sempre tem ali artigo e tal. Então... porque, por exemplo, eu imagino que, principalmente na residência ou até agora mesmo, no seu dia a dia, deve ser difícil, né? Parar para ter um momento para estudar. Tem que ter, né? Mas é difícil você ter um momento para parar para estudar. Assim. Basicamente, quando você não está fazendo nada, entendeu? Você não vai trabalhar, não vai ver filme, não vai sair, não vai fazer nada, tal, não está fazendo nada, não tem nada passando lá dentro, você vai pegar, eu vou... As cirurgias que você fazia na residência era eletiva ou era de urgência? De tudo. Assim? Eletiva e embora a gente sempre brinca, né? Fala que neurocirurgia é uma eletiva relativa, né? Que de uma certa forma qualquer neurocirurgia ela é um pouco urgenciada, né? Porque as doenças neurocirúrgicas elas acometem o sistema nervoso. E o sistema nervoso, quando ele sofre, né, ele muitas vezes é irreversível, dependendo do tempo que ele está sofrendo. Então, quanto antes, melhor. Então, a gente sempre fala que não dá para esperar muito mesmo que seja eletiva. Mas fazia das duas, eletiva e emergência. Porque pelo menos na eletiva, você já saberia normalmente o que teria no outro dia. E você poderia um dia antes dar ali uma estudada. Não, né? Isso sim, não. Isso aí é feito. Isso aí com certeza é feito. Não, tem muitas. Você só não dá tempo. Você, não é uma coisa urgente, trauma, né? Tipo, chegou, está madrugada. Sim. O hospital ligou, você vai, não vai estudar nada. Você vai pegar o carro e vai lá e resolver. E teve algum caso, assim, alguma cirurgia que te marcou muito da parte da residência? Na parte da residência teve algumas. Teve algumas, sim. Na verdade, a maioria delas foi por objeto penetrante, né, que a gente fala. Uma foi essa daí foi mais. Foi lá na residência, eu estava no R3 ou R4, não lembro.
E aí o rapaz, ele estava fazendo uma pesca submarina, né? Com aqueles arpão. E aí eu tava de sobreaviso, né? Era o residente de sobreaviso responsável. Aí me ligaram, doutor, tem um trauma aqui com objeto penetrante, pronto-socorro para avaliar. Eu falei, vou aí ver. Aí eu fui lá, entrei no pronto-socorro. Quando eu entrei assim na sala de emergência, tinha uma maca. Uhum. E aí tinha o paciente sentado, e ele tava com um lençol assim em cima da cabeça, né? Uhum. E aí parecia que tinha uma antena assim, né? Na cabeça dele. Eu olhei e falei, por que ele tá com esse lençol, né? Eu tirei o lençol, o arpão entrou aqui assim, entrou no crânio dele. Nossa. E ficou uns 10, 15 centímetros para fora do crânio. Mas passou de um lado do outro? Não, ele entrou do mesmo lado, entrou aqui assim, nessa parte, mas não atravessou a linha média, né? Sim. Ficou no mesmo lado. E ele estava completamente acordado e orientado, entendeu? Falando, movimentando tudo, assim, calmo, tranquilo. Uhum. Só que quando ele mexia, assim, ficava o arpão, né? Eu tenho na cabeça dele. Aí eu conversei com ele, né, pra ver assim, então, tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, não tô sentindo nada. Tá enxergando bem, porque foi perto da área da visão, né? Eu tô enxergando bem. Não tá com tontura, não, nada. Você vai ter que ser operado, você tá sabendo, né? Já me falaram. O cara com o arpão na cabeça, como é que não vai ser também, pô? Aí ele... Como é que operou? Aí a gente olhou, você vê a sorte dele. A gente olhou ali na tomografia, o arpão passou em cima um pouquinho da área da visão, do lado do seio sagital, que é o sistema venoso aqui de drenagem, né? Se tivesse pego, ia causar uma hemorragia difícil. E passou vizinho do ventrículo, né? Então, assim, ele passou vizinho de tudo ali. Aí a gente fez a cirurgia e tal, e quando foi retirado o arpão, olha a sorte, Deus estava do lado dele. Ele era um arpão que ele tinha um gatilho, né? Então ele parecia uma flecha, né? E lá na ponta dele, a hora que ele bate no objeto, né? No peixe, como que ele vai... Ele abre igual guarda-chuva. Então, assim, ele não abriu dentro. Se tivesse aberto, ia matar o paciente. E tomar o cuidado ainda de mexer no negócio sem abrir, né? Exatamente. Só que o gatilho dele era lá na ponta, ou seja, estava lá dentro. Entendeu? Então a gente só viu isso quando tirou. E aí tirou, deixou de lado ali. Aí terminamos de fechamos tudo. Aí a hora que a gente foi ver como é que era, aí acho que a circulante da sala, ela fez um negócio, tem um botão. Caraca, cara. Esse aí foi... E ele ficou com sequela, não? Não ficou. Caraca. Voltou para casa, voltou dali, ele fez antibiótico porque era considerado contaminado, Sim. né? Porque ele estava no lago, né? E o objeto, ferro, né? Metálico, essas coisas. Ficou uma semana fazendo antibiótico, prevenir meningite. Isso. E foi embora. Caraca, é uns casos também que... E aí, no caso de... Cara, é complicado que chegar com o arpão na cabeça, né? Não, nunca vi. Eu nem sabia que existia essa peça humana. Descobri com ele. Parece um caso de Grey's Anatomy. Parece Grey's Anatomy. Parece mesmo. Doutor, esses casos cirúrgicos, é difícil a gente arranjar... É só na experiência mesmo, de mais de 1, 2, 3 anos na residência aí, né? Pra conseguir ter esse contato com esse tipo de coisa, né? Porque a gente é um pouco mais simples. Às vezes aparece alguma coisa assim, né? Mas a grande maioria das cirurgias que a gente vê é um pouquinho mais simples. São cirurgias mais tranquilas, frequentes. Em trauma a gente vê bastante coisa diferente, tá? Né? Bastante. Trauma é onde mais vê. Porque é acidente. Tudo que é acidente pode acontecer, né? Por isso que é bizarro. Doutor, essa daí que você falou da cirurgia, então, foi uma cirurgia que te marcou. Mas depois, você sozinho, assim, você vai trabalhar agora, você já é formado residente, agora vai lá, trabalha sozinho. Agora você vai trabalhar sozinho no hospital, vai ter, claro, tem uma equipe, né? Mas sozinho como o cirurgião, você tem que tomar essa posição de que é só você e você. Como é que foi esse primeiro contato seu com uma primeira cirurgia sendo... já formado pela residência? Logo que eu terminei a residência, eu me mudei para São Paulo. Eu consegui, através de um colega, tinha um contato conhecido meu. Um grande centro ainda, hein? E aí eu peguei um plantão lá presencial.
Eu trabalho com plantão presencial de neurocirurgia no Hospital Hermelino Matarazzo, Zona Leste, São Paulo. Hospital grande, ele é municipal, né? Tem acho que uns 600 leitos por aí e tal. E ele é porta aberta. Né? Então significa porta aberta o quê? Que pode vir demanda espontânea. Porque assim, o hospital aqui é porta fechada, em que ele só pode entrar paciente encaminhado, né? Ou via CIAT e SAMU. Né? Então, ou ele vem da UPA, nas UPAs, né? Que são a referência dali, a contra-referência dali, ou é encontrado em via pública, em estado grave e tal, acaba levando. Esse daí não, ele tinha tanto essa parte quanto a demanda espontânea. Então, o paciente podia procurar da casa dele o hospital. Então, assim, parecia uma feira ali. Era um movimento ali, entra e sai, gente esperando fora, fila, era um absurdo. Sim. E lá foi o meu primeiro trabalho. Né? Eu formei, peguei lá e peguei sábado de 24 horas. Sábado que é o pior dia, né? Entrava às 7 da manhã, saía domingo, 7 da manhã. Ficava lá. E aí, eu era responsável tanto pelo pronto-socorro, quem chegava, né, de emergência, quanto por passar visita nos internados no pronto-socorro, porque tinha uma enfermaria no pronto-socorro, né? E avaliações da enfermaria, de intercorrência. Então, tinha um andar que não era da enfermaria normal. Se acontecesse alguma coisa com o paciente lá na enfermaria, a gente tinha que ir lá e socorrer. E uma vez aconteceu. Em um ano que eu fiquei lá, uma vez aconteceu só comigo. Que sorte, pelo menos foi só uma vez, né? Pois é. O paciente estava lá me falando, o paciente está gaspiando, não sei o que e tal. Ele tinha sido... E não tinha nada da neuro, praticamente. Ele tinha sido operado pela ortopedia e eu acho que ele fez uma osteomielite, e aí ele fez uma sepse e começou a entrar em estado de mal epiléptico. Começou a convulsionar, não recuperava o nível de consciência e começou a desaturar. Aí tive que pegar o paciente correndo, uma correria do cão. Pegar o paciente correndo, coloquei na maca, desci no elevador, que eu era acho que 4º andar na enfermaria deles lá. Desci no elevador, levei para emergência para entubar, fazer a medida de estado de mal epilético e tem que entubar, né? Aí para entubar e fazer as drogas e tal, e coletar todos os exames e tal. Ah, correria do cão. Deve ser difícil entubar a gente tendo crise de epilepsia, né? Ou a droga... Não, antes? mas aí você tira ele da crise, né? Uhum. Você tira ele da crise. Aí a hora que ele teve a interrupção... É que, na verdade, o estado de mal epilético, não necessariamente ele tem que ficar em crise sem parar. Ah, tá. É ele entrar em crises consecutivas sem recuperar a consciência entre elas. Então, ele tem crise, fica torporoso ou comatoso. Aí ele tem outra crise, mas ele em nenhum dos momentos ele voltou à vigília. Você entendeu? E aí acabou dando certo, ele ficou mais acho que 24. Aí eu passei para uma colega minha, né? Que ela é de Santa Catarina. E daí depois eu tinha viajado na época, mas por curiosidade, por ter para. Eu falei, ô colega, como é que foi o paciente lá? Ele falou, não, já estubei já. Estubou, acordou, tranquilo. Saiu bem. Voltou zerado. Voltou bem. Tá zero, tá novo. E então, assim, aí nesse hospital que eu peguei mesmo a experiência sozinho. Daí era eu sozinho, atendendo trauma, TCE grave e tal. Foi aí. E não teve um momento que você chegou e falou assim, cara, aqui eu já não sei, aqui eu acho que eu não sei nem o que fazer. Não. Por isso que eu falei, você conhecendo bem a anatomia é fundamental. Porque você sabe onde você está. Você sabendo onde você está, você sabe o que fazer. Sim. Entendeu? Então você está vazando o vaso, que vaso é esse que tá? Você sabe, é a artéria tal, é o seio venoso tal, você sabe o que. Entendeu? Doutor, o que você daria de conselho hoje para uma pessoa que está querendo trilhar a sua carreira de neurocirurgião? Para neurocirurgião, a primeira coisa tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa boa da vida, né? Então, estudar, logicamente, né, básico, e abrir mão de alguns, digamos, prazeres mundanos. Porque todo neurocirurgião, numa certa fase da vida, ele vai ter que lidar, ou uma certa fase ou a vida inteira, ele vai ter que lidar com urgências e emergências. E elas vêm a qualquer hora, né? E muitas vezes demandam tempo, certo? E os casos, eles são complicados e são longos. Então, a gente sempre fala que a gente não se livra do paciente. É diferente, por exemplo, não estou menosprezando as outras áreas, mas o paciente tem uma
uma cólica biliar, né, ou uma doença na vesícula, que ele vai fazer a cirurgia do aparelho digestivo para retirar a vesícula. Então, na maioria das vezes, tirando algumas exceções que acontecem complicação. Sim. Na maioria das vezes, o cirurgião vai lá, tirou a vesícula, Clampou. resolveu, acompanhou por um tempo, mas se o paciente não tiver, eles vai embora, nunca mais volta. Os nossos vai ficar voltando em você para sempre. Porque sempre dá uma complicação, fica uma sequela, entendeu? Então, isso daí desgasta muito o seu estado mental, né, se você não estiver preparado para isso, e a sua família, entendeu? Então, tem muitos neurocirurgiões que têm problemas, né, familiares, tá? Exatamente por causa da profissão que escolheu. Então, o primeiro caso é estudar e o segundo é estar disposto a abrir mão de bastante coisa. E o psicológico conta muito nesse momento também, né? De você ter ser uma pessoa que é regrada com seu tempo, saber administrar as coisas que você tem como princípio de valor. Você quer isso, é seu objetivo, abrir mão mesmo para conseguir, né? E também, né, não podemos esquecer da parte que tem que ter o sangue frio, o coração forte, porque a neurocirurgia é uma das áreas, eu sempre coloco ela com a oncologia, como sendo as mais tristes e dramáticas da medicina. Porque só vê tragédia. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela é dermato e ela atendia aqui comigo, ela mudou. Hoje mora em Joinville. E ela brincava assim porque a nossa sala era perto. Então, ela chamava os pacientes dela e eu chamava os meus que estavam na mesma sala de espera. E aí ela falava, as pacientes dela eram todas mulheres lindas, né? Bem vestidas, parecia um desfile de moda. E os meus pacientes na cadeira de roda, faltando um pedaço da calota, cego, né? Eu não mexia, não. Era totalmente diferente. Exatamente. Entrou sem querer, do nada você já sabia quando o paciente não era o teu, né? Entrou sem querer na sala errada, eu já sei que não é aqui. Exatamente. Então, a gente lida com a morte e com tristeza todo o tempo. Então, seja porque você vai dar uma notícia triste que o paciente morreu, né? Porque evoluiu mal, seja porque ele vai ficar sequelado, uma sequela incapacitante, e isso vai dar um transtorno para todos os dependentes dele, né? Então, assim, é sempre uma notícia trágica que você vai dar. Isso daí afeta o seu psicológico. Então, por isso que eu falo que o psicológico do neurocirurgião também é diferente das outras especialidades, dependendo da área que for. Muda muito, né? De uma área para outra. Sempre muda alguma coisinha ali. Porque são vivências diferentes e o tipo do paciente é muito diferente de uma coisa para outra, né? Agora tá falando da dermato. É uma coisa muito extrema para uma neurocirurgia, né? Mas a gente percebe que... Eu mesmo como estudante já tive algumas experiências assim relacionadas à morte, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Dos pacientes que a gente vê, assim, acabar morrendo... próximo nosso, ou que a gente... Não próximo família, tô falando. Próximo no ambiente onde a gente tá, no hospital ali. Acho que o primeiro paciente que você pega o caso desde o início e acaba em óbito, você fica... E a gente acompanha muito tempo, fica muito tempo assim acompanhando assim no estágio e a gente não tem muito contato. Aí do nada, puf, cadê o paciente? Não, o paciente não... Aí você fica... Ele já foi. Foi pra casa? Não. Ele não aguentou, faleceu. O primeiro Muito. O primeiro machuca. Não vou esquecer dele nunca mais. Tá aqui na minha cabecinha, vou guardar ele. Isso quando morre na mesa, né? Cirurgia. Aí é bem pior, né? É pior. Eu, em nenhum caso que eu tenha acompanhado em cirurgia, chegou a acontecer na mesa. Mas era paciente que você entrava e já sabia que a possibilidade era muito pequena, né? Aí eu chegava assim, ai, doutor, a gente tem certeza? Às vezes é uma surpresa também, mas ele é... Eu tive mais de apertado caso que me marcou. Eu tive 2 casos também que me marcaram, mas por causa dessa... Esse daí que eu falei do arpão foi por causa da bizarrice, né? Um objeto estranho e tal. Mas a outra foi por causa de morte, né? Porque foi um que morreu na mesa, um paciente... que ele ia atravessar a rua, acho que ele foi olhar alguma coisa assim, e veio o ônibus e pegou o espelho, o retrovisor do ônibus, pegou na cabeça dele, assim. E aí ele chegou lá em estado gravíssimo e tal, agora fomos operar ele, tava todo o crânio dele esfacelado. Então não tinha hora que você abria assim, você ia mexer no osso, hemorragia maciça. Você parava ali, ia para outro lugar, hemorragia, não conseguia parar, tava sangrando em todos os lugares. Aí ele não aguentou e morreu.
E uma outra foi uma criança daqui. Eu já estava aqui em Foz. Criança é complicado. É o mais difícil. Ela tinha um tumor cerebral e ela fez uma hidrocefalia aguda porque o tumor comprimiu o ventrículo, o aqueduto silviano, e ela fez uma hidrocefalia supratentorial súbita. Você falou tanta palavra difícil aí que agora que eu não... É que você falou tão rápido e tantas coisas diferentes. Que a hidrocefalia é o aumento do ventrículo, sim, né? E aí, geralmente, ela é obstrutiva. A última parte que você falou que foi complicado. O aqueduto silviano. Né? O aqueduto silviano, ele comunica, né, a parte supratentorial, né, dos ventrículos com o quarto ventrículo, né? Então, se você tem uma lesão expansiva na fossa posterior, que é o cerebelo ou o tronco cerebral, em que ele comprime, entope esse aqueduto, então tudo aquilo que está acima dele vai dilatar. Né? Chama hidrocefalia obstrutiva. E foi o que aconteceu com essa menininha. Ela tinha, acho que, coitada, uns 4 anos. E aí evoluiu? Aí aconteceu, ligaram, né? Paciente tal, grávida, só que ela já tinha tido uma parada cardíaca. Isso piora o prognóstico drasticamente. E aí quando eu fui avaliar, aí eu falei, olha, eu vi a midríase, abri a pupila, ela estava as duas dilatadas, já foi difícil, mas vamos fazer. Aí levou para o centro cirúrgico, mas aí já tinha herniado tudo. Aí não tinha mais o que fazer. Essa daí foi muito rápida, a evolução dela foi muito rápida. É complicado, e criança é mais difícil ainda. Doutor, nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente tem que... Você vê como passa rápido? Eu falo que uma hora percebe, rapidinho, pô. Quero agradecer a sua participação aqui hoje. Gente, quem tá assistindo a gente aí, ó, o doutor vai dar um tchauzinho pra vocês. Tchau, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Segue o doutor aí, vai estar aparecendo o arroba dele aí. Ele gosta... Você quer ser famoso, blogueiro, não? Vamos ser. Vamos ser famosos blogueiros. Segue ele aí, segue eu. Olha pra lá você também, ó. Faz assim, segue eu. Segue a Larissa aí também. Não deixa de acompanhar nossos episódios. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, estamos aí na sua telinha, no seu Spotify, no Amazon Music, no Deezer. Tá? A gente agradece vocês que assistiram a gente. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida ainda, talvez se você mandar na DM do doutor, talvez ele responda. Não sei se vai responder, mas ele vai tentar, né? Sempre responde. A hora que dá. Então, manda alguma coisa aí pra ele se você tiver alguma dúvida, tá bom? Deixa aí embaixo um próximo comentário, alguma coisa que você queira que a gente traga aqui num próximo episódio. A gente agradece você estar assistindo. Não esquece de dar o like e comenta aqui embaixo pra gente. E vamos fazer o nosso final, doutor. É nós três naquela câmera ali, ó. Eu vou falar o que você não sabe e o médico ensina. Nós três, vai. O que você não sabe, o médico ensina. Valeu. Cara, que